Ela aceitou trabalhar para um sheik que aparentava não enxergar. Mas quando descobriu a verdade, sentiu-se traída. Até que ele provou que às vezes fechamos os olhos para proteger o coração. E só o amor verdadeiro nos faz enxergar novamente. Layla olhou pela janela do táxi e sentiu o estômago revirar. Dubai brilhava como uma joia no deserto. Arranha-céus tocando o céu. Carros que custavam mais que casas inteiras passando na avenida. Tudo ali gritava luxo, poder, dinheiro. E ela estava ali com uma mala velha, 2 mudas de roupa e o coração partido em pedaços. Tinha deixado o Brasil sem olhar para trás. Não podia olhar. Cada lembrança doía demais. O apartamento que perdeu, o emprego que evaporou quando a empresa faliu, a humilhação de pedir dinheiro emprestado para a família que já não tinha nada para dar. Mas o pior não era a pobreza. O pior era ter acreditado em alguém que jurou amor eterno e desapareceu no primeiro sinal de dificuldade. O táxi parou na frente de uma mansão que parecia ter saído de um conto de fadas. Portões dourados, jardins perfeitos, fontes com água cristalina dançando ao vento. Layla respirou fundo, pegou a mala e pagou a corrida com as últimas notas que tinha. Era agora ou nunca. A secretária que abriu a porta tinha a cara de quem estava avaliando cada detalhe. Olhou a mala velha, a roupa simples, o cabelo preso de qualquer jeito, mas não disse nada. Apenas apontou para uma sala de espera que era maior que o apartamento inteiro onde Layla morava antes. O Sheik Rashid vai recebê-la em alguns minutos, a mulher disse com sotaque carregado. Ele tem uma condição especial. Perdeu a visão há alguns anos. Por favor, seja paciente e clara ao falar. Layla sentiu o coração apertar. Não sabia dessa informação. A agência de empregos só tinha falado que era para ser assistente pessoal de um empresário importante. Nada sobre limitações visuais. A porta se abriu e ele entrou. Sheik Rashid era diferente de tudo que ela imaginava. Jovem, talvez uns poucos anos mais velho que ela, trajado com elegância discreta. Usava óculos escuros mesmo dentro de casa. Segurava uma bengala sofisticada e caminhava devagar, com cuidado. "Bom dia", ele disse com voz grave que ecoou pela sala. "Você deve ser Layla." "Sim, senhor. Obrigada pela oportunidade da entrevista." Ele sentou na poltrona em frente a ela, ajeitou os óculos e sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. "Me fale sobre você. Por que veio para Dubai?" Layla engoliu seco. Podia mentir, inventar uma história bonita, mas alguma coisa naquele homem pedia verdade. "Perdi tudo no Brasil. Emprego, casa, dignidade. Vim para cá porque era a única porta que ainda estava aberta." Dignidade se perde como? A pergunta pegou ela desprevenida. Quando você confia em quem não merece. Quando divide sonhos com quem só queria dividir seus bens. Rashid assentiu devagar. "Entendo mais do que imagina." Pegou um envelope grosso que estava na mesa ao lado e começou a tatear. "Preciso de alguém que seja honesta acima de tudo. Não posso ver as pessoas, então preciso confiar completamente em quem está ao meu redor." "Pode confiar em mim", Layla disse, e pela primeira vez em meses, sentiu que estava falando a verdade sobre si mesma. Rashid se levantou, ainda segurando o envelope. Caminhou até a janela, aparentemente olhando para o jardim que não podia ver. "O trabalho é simples. Você será minha assistente pessoal. Vai me acompanhar em reuniões, ler documentos, organizar minha agenda. O salário é bom, muito bom." Ele virou de costas e, sem querer, ou propositalmente, deixou o envelope cair no chão. Notas se espalharam por todo lado. Muito dinheiro. Dinheiro demais para estar jogado assim no chão. Layla olhou para as notas, depois para Rashid, que permanecia de costas, aparentemente sem perceber o que tinha acontecido. O coração dela acelerou. Aquele dinheiro resolvia todos os problemas. Podia pegar algumas notas, só algumas, e ele nunca saberia. Mas aí lembrou da avó que criou ela. "Caráter não se negocia, minha filha, nem por todo o ouro do mundo." A voz da velhinha ecoou na cabeça como um sino. Layla se abaixou, juntou cada nota com cuidado, organizou tudo dentro do envelope e se aproximou de Rashid. "Senhor, o envelope caiu. Está tudo aqui." Ele se virou devagar, pegou o envelope e algo mudou na expressão dele. Não era mais frieza, era curiosidade genuína.
Você contou quantas notas eram? Não, senhor. Não é da minha conta. E se eu dissesse que faltaram algumas? Layla sentiu o sangue gelar. Então o senhor está me acusando de roubo? Não. Estou testando sua reação. Ele tirou os óculos por um segundo para limpar e Layla viu os olhos dele. Eram claros, penetrantes, mas sem foco. Realmente não enxergava. Muita gente que passa por aqui pega ao menos uma nota. Você foi a primeira que devolveu tudo. Ela não sabia se ficava ofendida ou aliviada. Eu preciso desse emprego, senhor. Mas não a ponto de perder o que me resta de dignidade. Rashid colocou os óculos de volta e estendeu a mão. Bem-vinda à equipe. Começa amanhã. O aperto de mão dele era firme, quente. Layla sentiu algo estranho naquele toque. Uma corrente elétrica que não fazia sentido nenhum. Obrigada. O senhor não vai se arrepender. Espero que não. Khalil, meu assessor, vai mostrar seus aposentos. Vai morar aqui na mansão. Mais fácil para o trabalho. Khalil apareceu na porta. Um homem mais velho com cara de quem já tinha visto de tudo na vida. Pegou a mala de Layla e fez sinal para ela seguir. Mas antes de sair, ela olhou para trás. Rashid estava parado no meio da sala, sozinho, com aquela bengala na mão e uma expressão que misturava alívio com tristeza. O quarto que Khalil mostrou era maior que o apartamento inteiro onde ela morava. Cama enorme, banheiro privativo com banheira, closet vazio esperando roupas que ela não tinha. Tudo perfeito demais para ser verdade. Descanse hoje, Khalil disse antes de sair. Amanhã o trabalho começa cedo. O sheik é exigente, mas justo. Se fizer tudo direito, vai se dar bem aqui. Layla sentou na cama e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Tinha conseguido. Tinha uma chance de recomeçar. Talvez Dubai fosse realmente o novo começo que precisava. A noite caiu e ela não conseguia dormir. Decidiu andar pela mansão, conhecer o lugar. Tudo estava silencioso. Apenas o som das fontes lá fora quebrando o silêncio. Passou pela sala onde tinha sido a entrevista e parou. Rashid estava lá, de pé na frente da janela, sem os óculos escuros, sem a bengala. Apenas parado, olhando para o jardim iluminado. Olhando de verdade. Layla prendeu a respiração. O coração disparou. Ele virou a cabeça levemente, como se tivesse sentido a presença dela. E por uma fração de segundo seus olhares se encontraram. Olhos que viam. Olhos que enxergavam tudo. Ela recuou rápido, o coração martelando no peito. Correu de volta para o quarto, trancou a porta e encostou nela, tremendo. O que tinha acabado de ver? Rashid não era cego? Aquilo tudo era mentira? Um teste? Uma armadilha? Deitou na cama sem conseguir parar de pensar. Tinha entrado numa casa de mentiras. E pior, tinha entrado num jogo onde não sabia as regras. Mas uma coisa ela sabia. O sheik Rashid estava escondendo algo muito maior que uma simples farsa. E ela tinha acabado de descobrir. Layla mal conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aquela cena se repetindo. Rashid parado na frente da janela, sem bengala, sem óculos escuros, olhando para o jardim como qualquer pessoa que enxerga perfeitamente. Os olhos dele tinham encontrado os dela por um segundo que mudou tudo. Acordou com o sol entrando pela janela gigante. Khalil bateu na porta trazendo uniforme novo, ainda com etiqueta. Vestido discreto, elegante, nada chamativo. Perfeito para quem precisa ser invisível enquanto cuida de alguém importante. O sheik toma café às 7 em ponto. Khalil disse sem emoção. Nunca se atrase. Layla desceu as escadas com o coração batendo descompassado. Ia confrontá-lo? Ia fingir que não viu nada? Não sabia qual era o movimento certo naquele jogo que mal entendia. Rashid já estava sentado à mesa enorme, usando novamente os óculos escuros, a bengala apoiada na cadeira ao lado. Khalil colocava frutas no prato dele, cortando tudo em pedaços pequenos como quem cuida de alguém incapaz. Bom dia, Layla, Rashid disse sem olhar na direção dela, ou fingindo não olhar. Dormiu bem? Sim, senhor. A mentira saiu rápida demais. Ótimo, hoje temos reunião importante. Família vem almoçar. Vai precisar anotar tudo que for discutido. Ela sentou longe, pegou o caderno que Khalil trouxe e ficou observando. Rashid comia devagar,
Levava o garfo à boca com precisão perfeita, mas de vez em quando errava. Derrubava um pedaço de fruta, esbarrava no copo. Erros pequenos, calculados. Erros de quem quer parecer limitado. Algo errado? Ele perguntou de repente, virando o rosto na direção dela. Leila engoliu seco. Não, senhor. Só anotando a agenda do dia. Mentirosa. A palavra saiu suave, quase carinhosa. Você está me observando. Posso sentir. Desculpe, ainda estou me acostumando com tudo. Ele sorriu de um jeito que arrepiou a pele dela. Vai se acostumar rápido, ou vai embora rápido. Aqui não tem meio termo. O almoço chegou como uma tempestade. 3 carros de luxo pararam na frente da mansão. Saíram homens de terno, mulheres cobertas com tecidos caros, e uma que claramente era a estrela do show. Amira entrou como se fosse dona do lugar. Linda de um jeito intimidador, toda produzida, joias caras brilhando no pescoço e nos pulsos. Olhou Laila de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Quem é essa? Ela perguntou em árabe para Rashid, mas Laila entendeu cada palavra. Tinha estudado o básico antes de vir. Minha nova assistente, Rashid respondeu em inglês, deixando claro que não ia excluir Laila da conversa. Assistente. Amira riu daquele jeito que machuca sem precisar gritar. Que fofa. Deve ser muito dedicada para aceitar cuidar de alguém como você. Laila sentiu o sangue ferver, mas ficou quieta. Não era lugar dela. O pai de Rashid, um homem imponente com barba grisalha, sentou na cabeceira da mesa. Rashid, precisamos conversar sobre o casamento. Já passou tempo demais. Pai, já disse que não estou pronto. Pronto ou não, Amira está esperando há anos. As famílias já acertaram tudo. É questão de honra. Laila anotava cada palavra, mas o coração dela estava acelerado. Casamento arranjado. Amira era a noiva prometida. Aquela informação mudava tudo, mas ela não sabia bem por quê. Honra. Rashid repetiu a palavra como se fosse veneno. Interessante falar de honra em casamento arranjado. Amira se inclinou para a frente, tocou a mão dele com intimidade ensaiada. Rashid, querido, sei que sua condição te deixa inseguro, mas estou aqui. Sempre estive. Minha condição. Ele tirou a mão de baixo da dela. É disso que gosta em mim, não é? Da fragilidade? Não seja injusto. Gosto de você. Do homem que você é. Laila viu a mandíbula dele travar. Tinha algo errado naquela conversa toda. Algo que só quem conhecia a verdade podia perceber. O almoço continuou tenso. Amira controlava a conversa, decidia o que Rashid ia comer, cortava a carne dele como se fosse criança. E ele deixava. Aceitava cada humilhação pequena com um sorriso amargo. Laila, Amira chamou de repente. Me traz água. Gelada. Ela não era empregada doméstica, mas levantou mesmo assim. Quando voltou com a jarra, Amira pegou de um jeito que fez a água derramar na mesa. Que incompetente! Rashid, onde você foi buscar essa menina? Amira, foi você quem pegou errado. Rashid disse com voz firme. Como você sabe? Você não viu? O silêncio que caiu foi mortal. Todo mundo olhou para Rashid esperando explicação. Ele limpou a boca com o guardanapo devagar, controlando cada movimento. Sentiu o movimento. Não sou incapaz de perceber as coisas. Amira riu nervosa. Claro, querido. Desculpe. Mas Laila tinha visto. A mão de Amira tinha puxado a jarra de propósito. Tinha armado para humilhá-la. E Rashid tinha defendido mesmo sem poder ver o que aconteceu. Depois do almoço, a família saiu e Amira ficou. Puxou Rashid para o jardim, longe de todos. Laila ficou observando da janela, fingindo organizar papéis. Preciso falar com você a sós. Amira disse alto o suficiente para Laila ouvir. É urgente. Sobre o quê? Sobre essa assistente nova. Não confio nela. Não precisa confiar. Eu confio. Rashid! Amira segurou o braço dele com força. Você mal conhece essa mulher. Como pode confiar? E você? Quantos anos estamos prometidos e ainda não confio completamente? A frase saiu como tapa. Amira soltou o braço dele, o rosto vermelho de raiva mal contida. Sabe qual é seu problema? Você se esconde atrás dessa bengala, atrás desses óculos, e usa isso como desculpa para nunca se entregar de verdade.
Ou talvez eu só não queira me entregar para quem não me merece. Layla prendeu a respiração. Aquilo estava saindo completamente do controle. Amira deu 2 passos para trás, respirando fundo, recompondo a máscara. Tudo bem, vou embora. Mas pensa no que está fazendo, Rashid. Sua família, minha família, todo mundo está esperando esse casamento. Não é só sobre você. Ela saiu batendo saltos no chão de mármore. Passou por Layla sem olhar e foi embora no carro de luxo que esperava. Rashid ficou parado no jardim, sozinho. Tirou os óculos escuros, esfregou o rosto com as mãos. Parecia exausto de carregar aquela mentira. Layla saiu devagar, pisando de leve para não assustar. Senhor, precisa de alguma coisa? Ele colocou os óculos de volta rápido demais. Não, estou bem. Posso falar uma coisa? Fale. A senhorita Amira não te ama. Ama o que você representa. Rashid ficou imóvel. Como pode saber disso? Porque já amei alguém assim. Alguém que gostava do que eu tinha, não de quem eu era. E quando perdi tudo, ele sumiu. Ele se virou para ela, e mesmo com os óculos escuros, Layla sentiu o peso do olhar. Por isso veio para Dubai, fugindo de alguém, fugindo de quem eu tinha me tornado, de alguém fraca que aceitava migalhas de afeto. E agora? Quem você é agora? Ainda estou descobrindo. Rashid deu um passo na direção dela. Apenas um, mas mudou completamente o ar entre eles. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você viu ontem à noite? Quando estava andando pela casa? O coração de Layla parou. Ele sabia. Sabia que ela tinha visto. Eu não sei do que está falando. Layla. O jeito que ele falou o nome dela foi diferente. Íntimo. Perigoso. Não me minta. Prometi emprego para quem fosse honesta, lembra? Ela respirou fundo. Vi você parado na janela. Sem bengala. Sem óculos. Vendo tudo perfeitamente. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Rashid tirou os óculos devagar. Encarou ela com aqueles olhos claros que enxergavam cada detalhe, cada emoção. E o que vai fazer com essa informação? Não sei. Depende do que você fizer. Ele sorriu. Mas não era sorriso feliz. Era sorriso de quem acabou de encontrar alguém que finalmente entende o jogo. Quer saber a verdade? Sim. Minha ex-noiva me deixou quando fingi estar falido. Testei ela. Tirei tudo. Fingi que tinha perdido a fortuna. Em 2 semanas ela sumiu com outro homem mais rico. Layla sentiu o peito apertar. E agora finge que não enxerga para testar quem? Todo mundo. Amira, minha família, os funcionários. Quero saber quem fica por interesse e quem fica por verdade. Isso é cruel. É sobrevivência. Ele colocou os óculos de volta. E agora você sabe. Vai contar para alguém? Não. Por quê? Porque entendo. Quando você perde tudo, aprende que confiança é luxo que poucos merecem. Rashid ficou olhando para ela por longo tempo. Depois assentiu devagar e voltou para dentro da mansão, deixando Layla sozinha no jardim. Ela encostou na parede, as pernas bambas. Tinha acabado de entrar num segredo perigoso. Um jogo onde não sabia as regras, mas onde perder podia custar tudo. E o pior, uma parte dela queria jogar. Layla acordou com o celular vibrando insistentemente. 3 da manhã. Ninguém liga nesse horário com boas notícias. O nome da irmã piscava na tela e o coração dela afundou antes mesmo de atender. Mariana, o que aconteceu? A voz da irmã veio embargada, sufocada por soluços. Layla, é a mamãe. Ela passou mal de novo. Dessa vez foi sério. Está no hospital e os médicos estão falando em cirurgia urgente. O mundo girou. Layla sentou na cama, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Quanto? 20 mil reais. Precisamos conseguir até sexta-feira ou eles não fazem o procedimento. Sexta-feira. 3 dias. Tinha trabalhado apenas 2 dias ali e já ia precisar pedir adiantamento. A humilhação queimou na garganta, mas não tinha escolha. Era a vida da mãe. Vou dar um jeito, Mari. Prometo. Como? Você acabou de chegar aí. Não tem como conseguir isso tão rápido. Vou dar um jeito. Layla repetiu, mais para si mesma que para a irmã. Confia em mim. Desligou e ficou olhando para o teto. 20 mil reais. Para Rashid, era troco de bolso. Para ela era impossível.
Teria que engolir o orgulho e pedir. Não tinha outro caminho. Desceu para a cozinha às 5 da manhã, não conseguia voltar a dormir. Khalil já estava lá, preparando o café como sempre. Olhou para ela com aquela expressão neutra de quem vê tudo, mas não diz nada. Problemas? Ele perguntou direto. Como sabe? Trabalho aqui há 15 anos. Aprendi a ler pessoas nas entrelinhas. Ele colocou uma xícara de chá na frente dela. O sheik também sabe ler. Melhor não tentar esconder. Layla tomou um gole do chá, sentindo o líquido quente descer e aquecer o vazio gelado no peito. Minha mãe está passando por um momento delicado. Precisa de tratamento urgente. Vai pedir dinheiro a ele? Vou pedir adiantamento. Vou trabalhar de graça se for preciso, mas preciso desse dinheiro. Khalil assentiu devagar. Conselho? Não peça quando a Amira estiver aqui. Ela tem ouvidos em todos os cantos dessa mansão. A menção ao nome da mulher fez Layla se arrepiar. Tinha algo perigoso nela, algo além da simples má vontade. Era algo calculado, frio. Rashid apareceu às 7 em ponto, como sempre. Óculos escuros, bengala, todo aquele teatro. Mas Layla agora via os detalhes. A forma como ele virava o rosto exatamente na direção de quem falava. Como evitava tropeçar em coisas que não podia ver. Bom dia, ele disse, sentando à mesa. Dormiu bem? Não. A sinceridade pegou ele desprevenido. Parou com o garfo no ar, virou o rosto para ela. Quer falar sobre? Layla respirou fundo. Agora ou nunca. Preciso de um adiantamento. Sei que acabei de começar. Sei que não tenho direito, mas é urgente. Quanto? 20 mil reais. Khalil quase derrubou a jarra de suco. Era muito dinheiro para quem estava no segundo dia de trabalho. Rashid ficou imóvel por alguns segundos que pareceram eternos. Por quê? Minha mãe precisa de um procedimento. Sem ele, as consequências podem ser graves. Ele colocou o garfo no prato devagar. E quanto você ganha por mês aqui? 5 mil reais. Então está me pedindo 4 meses de salário adiantado? A realidade caiu como chumbo. Soava ridículo quando ele colocava daquela forma. Esqueça. Foi estúpido da minha parte. Não disse isso. Rashid limpou a boca com o guardanapo. Disse que é muito dinheiro para adiantar sem garantias. Layla sentiu as lágrimas queimando, mas segurou. Não ia chorar na frente dele. Não ia dar esse gostinho. Entendo. Desculpe incomodar. Levantou para sair, mas a voz dele a parou. Existe outra forma. Ela se virou devagar. Que forma? Empresto o dinheiro. Você devolve em parcelas descontadas do salário. Mas tem uma condição. O coração dela acelerou. Que condição? Fica aqui pelo menos 1 ano. Sem sair, sem desistir, sem importar o que aconteça. Tinha algo na forma como ele falou que não era sobre dinheiro. Era sobre outra coisa. Sobre confiança, sobre lealdade, sobre não ser abandonado como Yasmin tinha feito. Por que está fazendo isso? Porque sei o que é precisar de ajuda e não ter ninguém. Ele tirou um talão de cheques do bolso, encheu um e estendeu na direção dela com precisão perfeita. Porque você devolveu o dinheiro que caiu no chão. Porque não mentiu sobre o que viu. Layla pegou o cheque com mãos trêmulas. 20 mil reais. A salvação da mãe. O alívio era tão grande que doía fisicamente. Obrigada. Não sei como agradecer. Cumprindo a promessa. 1 ano. Não importa o que aconteça. Prometo. Ela saiu da sala correndo. Precisava transferir o dinheiro imediatamente. Não viu a Mira observando tudo de trás da coluna. Um sorriso venenoso nos lábios perfeitamente pintados. A tarde estava tranquila até a Mira aparecer sem avisar. Entrou como um furacão, toda produzida, segurando uma pasta de documentos. Rashid, querido, trouxe os papéis do casamento. Precisamos definir a data. Ele estava no escritório, Layla organizando documentos ao lado. A presença de Amira mudou completamente o ar da sala. Não é um bom momento, Rashid disse sem tirar os óculos. Nunca é um bom momento para você. Amira jogou a pasta na mesa. Mas dessa vez não aceito adiamento. Meu pai está perdendo a paciência. E o que ele vai fazer? Me deserdar? Já tentou. Layla tentou sair discretamente, mas Amira bloqueou a porta. Você fica. Preciso de testemunha. Testemunha de quê? Rashid perguntou, a voz ganhando um tom perigoso. De que vou te fazer uma proposta. Amira sorriu daquele jeito que gelava a espinha.
Casa comigo até o fim do ano, ou conto para todo mundo sobre sua pequena assistente. O silêncio foi mortal. Não tem nada para contar, Layla disse, a voz saindo mais firme que esperava. Não? Que engraçado. Amira tirou o celular do bolso, mostrou mensagens. Tenho prints das suas conversas com sua irmã. Sei que você pediu 20 mil reais emprestados hoje de manhã. Sei que sua mãe está passando por dificuldades. E sei exatamente como isso vai parecer quando eu contar para a família de Rashid. Layla sentiu o chão sumir. Você invadiu meu celular? Invadi nada, querida. Pedi para alguém fazer isso. Dinheiro compra muita coisa, inclusive lealdade de funcionários. Amira olhou para Rashid. Então, casa comigo? Ou deixo todo mundo saber que você está emprestando fortunas para empregadas que conheceu há 2 dias? Rashid se levantou devagar. Tirou os óculos escuros com um movimento calculado. Os olhos dele encontraram os de Amira com uma intensidade que fez até ela recuar um passo. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Amira piscou confusa. Do que está falando? Estou falando que não sou cego. Sua manipuladora de 2ª categoria. O mundo parou. Amira ficou branca como papel. Layla prendeu a respiração. O quê? Nunca fui. Era teste. Teste que você falhou miseravelmente. Rashid caminhou até ela sem bengala, sem hesitação. Yasmin me deixou quando fingi estar falido. Você é pior. Ficou mesmo sabendo que eu tinha limitações, mas só porque queria controlar tudo. Rashid, eu não... Sai da minha casa, agora. Você não pode fazer isso. Nossas famílias vão saber a verdade. Toda a verdade. Sobre suas chantagens, suas manipulações, suas invasões de privacidade. Ele apontou para a porta. Sai antes que eu chame segurança. Amira olhou para Layla com ódio puro. Isso não acabou. Você vai se arrepender. Saiu batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Layla e Rashid ficaram sozinhos no silêncio pesado. Ele se virou para ela, ainda sem os óculos, os olhos revelando cansaço profundo. Desculpa por ter te colocado no meio disso. Você revelou seu segredo por minha causa. Revelei porque estava na hora. Ela ia descobrir de qualquer jeito. Ele voltou para a mesa, mas não colocou os óculos de volta. E porque você merece saber a verdade toda. Que verdade? Rashid respirou fundo. Yasmin não só me deixou quando fingi estar falido. Ela tentou me enganar de uma forma que me deixou incapaz de confiar em alguém novamente. O que ela fez? Fingiu estar esperando um filho meu. Quase casei com ela por causa dessa mentira. Descobri a verdade um dia antes do casamento. Ele olhou para Layla com uma vulnerabilidade que partiu o coração dela. Desde então, testo todo mundo. Finjo limitações, finjo fraqueza, finjo precisar de ajuda. Só para ver quem fica. Layla se aproximou devagar. E quem ficou? Khalil. Apenas ele. Até você chegar. A forma como ele disse isso fez algo se mexer no peito dela. Não era só gratidão. Era outra coisa. Algo perigoso. Algo impossível. Rashid, O celular dele tocou. Ele atendeu. A expressão mudando completamente. Entendo. Pode deixar ela entrar. Desligou, olhou para Layla com uma mistura de medo e outra coisa que ela não conseguiu identificar. Tem alguém aqui para me ver. Alguém que eu não via há anos. Quem? Yasmin. Minha ex-noiva acabou de chegar. Yasmin entrou na sala como se nunca tivesse saído. Linda de um jeito que machucava os olhos. Toda a elegância calculada, perfume caro deixando rastro no ar. Parou ao ver Rashid sem os óculos escuros, sem a bengala, de pé como qualquer homem que enxerga perfeitamente. Então era verdade. Ela disse com voz suave que não combinava com o veneno nos olhos. Você nunca perdeu a visão. O que está fazendo aqui, Yasmin? Rashid perguntou com frieza que cortava. Vim porque preciso falar com você, a sós. Ela olhou para Layla como se fosse móvel da sala. Mande sua empregada sair. Ela fica. Não tenho segredos. Rashid cruzou os braços. Fala logo o que quer. Yasmin sorriu daquele jeito que fingia doçura, mas escondia garras. Vim porque soube do seu noivado com Amira. Vim impedir um erro. Não existe mais noivado. Acabei com isso hoje. Que conveniente. Justo quando eu volto. Ela se aproximou dele, os saltos estalando no chão de mármore. Rashid,
Eu cometi erros, erros terríveis, mas nunca deixei de te amar. Layla sentiu algo se contorcer no estômago. Tinha algo muito errado naquela cena toda. Amor. Rashid repetiu a palavra como se fosse piada. Você ama tanto que sumiu quando fingi estar falido. Ama tanto que inventou uma gravidez para me prender. Eu estava desesperada. Tinha dívidas, minha família estava me pressionando. Yasmin segurou o braço dele. Mas aprendi. Mudei. Vim te pedir perdão. Perdão não apaga mentira, Yasmin. Não apaga traição. E essa aqui? Yasmin apontou para Layla com desprezo mal disfarçado. Essa empregadinha que você conhece há 3 dias? Ela é diferente? Ou só está te usando como eu usei? Cuidado com o que fala. Rashid disse com voz perigosa. Por quê? Vai me dizer que ela não pediu dinheiro hoje de manhã? Que não aceitou 20 mil reais sem pestanejar? Layla sentiu o sangue gelar. Como ela sabia disso? Amira tinha espalhado a informação? Ela pediu emprestado. Vai devolver trabalhando. Que romântico! E você acredita mesmo que ela vai ficar quando descobrir que pode conseguir muito mais? Yasmin se virou para Layla. Quanto você pediu? 20 mil? Eu consigo 50 mil para você ir embora agora. Yasmin! Rashid explodiu. Não! Layla disse com voz firme que surpreendeu até ela mesma. Não aceitaria nem se fossem 500 mil. Todo mundo tem um preço, querida. Inclusive você. O meu você não pode pagar. Chama-se dignidade. O tapa que Yasmin deu nela ecoou pela sala inteira. Layla sentiu a bochecha arder. O gosto de sangue no canto da boca. Rashid ficou paralisado por uma fração de segundo antes de avançar. Sai da minha casa agora. Rashid, agora. Antes que eu faça algo que vou me arrepender. Yasmin recuou, os olhos brilhando com lágrimas falsas. Você vai se arrepender de ter escolhido ela. Vai ver quem ela realmente é. Saiu caminhando rápido, mas antes de fechar a porta, se virou uma última vez. Ah, Rashid, seu pai está vindo para cá. Eu liguei para ele a caminho. Disse que você está envolvido com uma empregada e precisa de intervenção. A porta bateu. O silêncio que ficou foi sufocante. Rashid se virou para Layla. Viu a marca vermelha na bochecha dela, o canto do lábio sangrando. Alguma coisa quebrou dentro dele. Layla, eu sinto. Não foi sua culpa. Foi sim. Eu trouxe esse veneno todo para sua vida. Ele pegou um lenço. Se aproximou devagar. Posso? Ela assentiu. Ele limpou o sangue com cuidado. Os dedos dele roçando o rosto dela de um jeito que fez o tempo parar. Estavam tão pertos que ela conseguia ver as manchinhas douradas nos olhos claros dele. Por que está fazendo isso? Ela sussurrou. Fazendo o quê? Me defendendo, me protegendo. Sou só mais uma funcionária. Rashid parou de limpar o sangue, mas não afastou a mão. Você realmente acredita nisso? Não sei no que acreditar. Acredita em mim. Porque eu nunca menti para você, nenhuma vez. Mas fingi ser. Fingi para o mundo, não para você. No segundo que você descobriu, contei a verdade toda. Layla sentiu o peito apertar. Tinha razão. Ele podia ter mentido, podia ter inventado desculpas, mas escolheu ser sincero. Seu pai está vindo, ela disse tentando voltar à realidade. Que venha, não tenho mais medo dele. Rashid, você não entende. Se sua família descobrir sobre o empréstimo, vão pensar que estou te usando. Vão pensar o que quiserem. Não me importo. Mas eu me importo. Layla se afastou dele, o coração batendo descompassado. Não vim para Dubai para ser a destruidora de famílias. Vim recomeçar, trabalhar honestamente. E está fazendo exatamente isso. Aceitando o dinheiro do patrão? Causando briga de família? Isso não é recomeço honesto. Rashid segurou os ombros dela, obrigando-a a olhar nos olhos. Escuta uma coisa. Você não está causando nada. Essas pessoas são tóxicas há anos. Amira é manipuladora, Yasmin é mentirosa, meu pai é controlador. Você não criou esse problema. Só revelou o que já existia. Mas a porta da frente se abriu com estrondo. Passos firmes ecoaram pelo corredor. Faisal, pai de Rashid, entrou no escritório como um general em campo de batalha. Atrás dele,
3 homens de terno que pareciam seguranças. Rashid, precisamos conversar. Agora. Pai, que surpresa, Rashid disse com ironia. Yasmin trabalha rápido. Não estou aqui por causa da Yasmin. Estou aqui porque a Mira me ligou. Me contou tudo. Faisal olhou para Layla com desprezo. Sobre a empregada que você está bancando com nosso dinheiro. Meu dinheiro, não seu. Enquanto você for meu filho, é nosso dinheiro. E não vou permitir que jogue fora em golpista. Cuidado com as palavras, pai. Cuidado? Faisal riu sem humor. Você que precisa ter cuidado. Essa mulher aparece do nada, inventa a história de mãe passando por dificuldades, e você cai que nem patinho? Minha mãe não é invenção. Layla explodiu, todas as emoções do dia transbordando de uma vez. Ela está num hospital neste momento precisando de tratamento urgente. Eu não inventei nada. Prove. O quê? Prove que sua mãe existe. Prove que está passando por dificuldades. Prove que não é golpe. Layla sentiu as lágrimas virem, mas segurou com todas as forças. Não ia dar a satisfação de vê-la chorar. Não preciso provar nada para o senhor. Precisa sim, se quer continuar trabalhando aqui. Pai, Rashid deu um passo à frente. Isso já passou de todos os limites. Os limites passaram quando você começou a se envolver emocionalmente com a empregada. Faisal tirou um envelope do bolso interno do terno. Trouxe a papelada. Ela assina rescisão agora. Recebe uma indenização generosa e vai embora. Ou não recebe nada e saímos na justiça provando que é golpista. Vocês estão loucos, Layla disse, a voz tremendo de raiva. Estamos protegendo nosso patrimônio e nosso filho. Rashid avançou no pai, os punhos cerrados. Khalil apareceu do nada, segurou o braço dele. Senhor, não vale a pena. Ele sussurrou. Pense bem. Solte-me, Khalil. Não posso. Vai fazer besteira. Faisal jogou o envelope em cima da mesa. Tem até amanhã para decidir. Ou ela sai, ou eu corto todos os seus acessos. Sem dinheiro, sem empresa, sem nada. Vai viver na miséria com sua empregadinha. Faça isso, corta tudo, não me importo. Rashid, não me importo porque descobri uma coisa, pai. Liberdade não tem preço. E pela primeira vez na vida, vou escolher ser livre. Faisal ficou vermelho de raiva. Olhou para Layla com ódio que fazia a pele dela arrepiar. Você vai destruir meu filho. Espero que esteja feliz. Eu não estou destruindo ninguém. Vocês que destroem ele faz anos. A frase caiu como bomba. Faisal abriu a boca para responder, mas Rashid se adiantou. Sai da minha casa, pai. Agora. Esta casa é minha. Está no meu nome. Sai antes que eu chame a polícia. Faisal olhou para o filho como se não reconhecesse mais. Depois se virou e saiu, os seguranças atrás dele. Mas antes de fechar a porta, parou. Quando você perder tudo por causa dela, não venha me pedir ajuda. A porta bateu. O silêncio voltou. Mas era diferente agora. Era pesado de consequências. Layla desabou numa cadeira, tremendo. O que você fez? Rashid, o que você acabou de fazer? Escolhi. Pela primeira vez na vida, escolhi. Escolheu o quê? Perder tudo? Ele se ajoelhou na frente dela, segurou as mãos dela nas dele. Escolhi ser honesto. Escolhi não viver mais de mentiras. Escolhi você. Layla sentiu as lágrimas finalmente caírem. Mas eu não pedi para você escolher. Não pedi para você perder sua família por minha causa. Não foi por você. Foi por mim. Porque percebi que não valia a pena viver rico, mas miserável por dentro. E agora? Agora enfrentamos juntos o que vier. Layla olhou para aquele homem que conhecia há apenas 3 dias, mas que já tinha virado o mundo dela de cabeça para baixo. E percebeu que também tinha feito uma escolha. A escolha de confiar novamente. Juntos, ela repetiu. E dessa vez, quando ele segurou a mão dela, não era patrão segurando mão de empregada. Era 2 pessoas quebradas encontrando força uma na outra. A noite foi longa demais. Layla não conseguiu dormir sabendo que tinha virado de cabeça para baixo a vida de alguém. Rashid tinha desafiado o pai, tinha perdido tudo por uma funcionária que conhecia há 3 dias. A culpa pesava como chumbo no peito dela. Às 5 da manhã desistiu de tentar dormir. Desceu para a cozinha e encontrou Khalil já preparando café, como sempre. Não dormiu?
Ele perguntou sem olhar para ela. Como conseguiria? O sheik também não. Ouvi ele andando pelo escritório a noite toda. Khalil colocou uma xícara na frente dela. Sabe o que vai fazer? Não sei. Talvez seja melhor eu ir embora. Antes que piore. Piorar como? O estrago já está feito. Ele sentou na frente dela, coisa que nunca fazia. Posso te contar uma coisa? Trabalho para essa família há 15 anos. Vi Rashid crescer. Vi ele se transformar em homem. E nunca, em todos esses anos, vi ele feliz de verdade. Como assim? Ele sempre fez o que esperavam dele. Sempre fingiu. Sempre se escondeu. Sempre aceitou migalhas de afeto disfarçadas de amor familiar. Khalil tomou um gole do próprio café. Ontem, quando ele enfrentou o pai, vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. O quê? Liberdade. A palavra ficou flutuando no ar entre eles. Layla sentiu algo se mexer no peito. Mas ele perdeu tudo, Khalil. Família, dinheiro, segurança. Perdeu prisões disfarçadas de bênçãos. O homem levantou, voltou para os preparativos do café. Às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Rashid apareceu pouco depois, com cara de quem não pregou o olho. Mas tinha algo diferente nele. Uma leveza que não estava ali antes. Bom dia, ele disse sentando à mesa. Bom dia. Layla não conseguia olhar nos olhos dele. Rashid, eu preciso falar sobre ontem. Eu também preciso. Ele esperou Khalil sair discretamente. Layla, sobre o que aconteceu. Foi minha culpa. Eu não devia ter aceitado o empréstimo. Não devia ter ficado aqui depois de descobrir seu segredo. Não devia... Devia ter feito tudo exatamente como fez. Ele se inclinou para a frente. Porque você me deu algo que ninguém nunca tinha dado. O quê? Honestidade. Verdade sem máscaras. Você não fingiu gostar de mim por dinheiro. Não fingiu se importar para conseguir vantagens. Você apenas foi você. E isso vale mais que tudo que perdi ontem. Layla sentiu os olhos arderem. Mas sua família... Minha família me prendeu a vida toda em gaiola dourada. Ontem eu saí dessa gaiola. Pela primeira vez respirei de verdade. E agora? O que vai fazer sem o dinheiro deles? Rashid sorriu. Um sorriso verdadeiro que chegava aos olhos. Tenho economias próprias. Investimentos que meu pai não controla. Não vou ficar rico, mas vou sobreviver. E a empresa? Meu pai vai tentar tomar. Mas esqueceu que metade é minha por direito. Vou lutar na justiça se for preciso. Ele pegou a mão dela em cima da mesa. Mas não estou preocupado com isso agora. Estou preocupado com você. Comigo? Você está aqui por 1 ano, lembra? Promessa. Mas as coisas mudaram. Se quiser ir embora, vou entender. Layla olhou para aquela mão segurando a dela. Mão forte, firme, mas gentil. E percebeu que não queria ir embora. Que pela primeira vez em muito tempo, queria ficar. Não vou quebrar minha promessa. Tem certeza? Vai ficar complicado. Minha família não vai desistir fácil. Deixa que se complique. Aprendi que vale mais a pena viver complicado e verdadeiro que viver fácil e mentindo. O sorriso dele foi tão lindo que doeu olhar. Como você ficou tão sábia? Sofrendo. Dor ensina mais que qualquer escola. Eles ficaram assim por alguns segundos, mãos entrelaçadas, olhos conectados, o mundo inteiro parecendo desaparecer ao redor. O momento foi quebrado pelo celular de Rashid tocando. Ele olhou a tela e a expressão mudou completamente. É meu advogado. Preciso atender. Saiu da sala e Layla ficou sozinha, o coração ainda acelerado. Tinha acabado de prometer 1 ano. 1 ano ao lado de um homem que mexia com ela de formas que não conseguia entender. Khalil voltou com mais café. Decidiu ficar? Decidi. Boa escolha. Ele vai precisar de você nos próximos meses. Por quê? Porque a família não desiste fácil. Vão tentar de tudo para destruir vocês dois. A profecia se cumpriu mais rápido que esperavam. 2 horas depois, advogados da família bateram na porta com ordem judicial. Faisal estava bloqueando todos os acessos de Rashid, as contas conjuntas, congelando investimentos, acionando cláusulas contratuais antigas. Basicamente, meu pai está me tirando de tudo que pode, Rashid explicou depois que os advogados saíram. Vai demorar meses para resolver na justiça. E enquanto isso, vivo com o que tenho guardado.
Dá para uns 6 meses vivendo com economia. Layla fez as contas mentalmente. 6 meses era pouco. E depois? Depois vamos descobrir. Juntos. Ele pegou as chaves da mesa. Vem comigo. Preciso te mostrar uma coisa. Eles saíram da mansão pela primeira vez desde que Layla chegou. Rashid dirigiu por meia hora até pararem na frente de um prédio modesto, bem diferente do luxo da mansão. O que é esse lugar? Meu plano B. Comprei esse apartamento há anos com dinheiro que ganhei sozinho. Meu pai não sabe que existe. Ele abriu a porta. Se ele tentar tomar a mansão, a gente vem para cá. O apartamento era pequeno, simples, mas aconchegante. 2 quartos, sala integrada com cozinha, varanda com vista para a cidade. É perfeito, Layla sussurrou. É honesto. Comprei cada centímetro com trabalho próprio. Sem dinheiro de família, sem favores, sem atalhos. Ele se virou para ela. Aqui eu posso ser eu mesmo. Layla andou pela sala tocando as coisas com delicadeza. Tinha livros nas estantes, fotos de lugares que Rashid tinha viajado, uma vida inteira escondida da família. Por que nunca mostrou isso para eles? Porque precisava ter um lugar só meu, um lugar onde não precisava fingir. Ela parou na frente de uma foto dele, sorrindo genuinamente. Você parece feliz aqui. Sou, ou era, antes de criar todas aquelas máscaras. Ele se aproximou dela. Mas ontem, quando enfrentei meu pai, senti aquela felicidade de novo. Senti que podia respirar. Não tem medo do que vem pela frente? Tenho. Mas tenho mais medo de voltar a viver preso. Rashid segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando-a a olhar nos olhos. Layla, eu sei que isso é loucura. Sei que nos conhecemos há poucos dias. Sei que tudo está desmoronando. Mas preciso te perguntar uma coisa. O coração dela disparou. O quê? Você sente o mesmo que eu? Essa coisa estranha, impossível, que não faz sentido nenhum, mas que é real? Layla não conseguia respirar direito. Sabia exatamente do que ele estava falando. Sentia desde o primeiro dia, mas tinha medo de admitir. Sinto, e me apavora. Por quê? Porque prometi para mim mesma que nunca mais ia confiar tão rápido. Que nunca mais ia me entregar antes de ter certeza. E tem certeza de mim? Não. E isso é o mais assustador. Não tenho certeza. Mas mesmo assim quero ficar. Rashid encostou a testa na dela, os olhos fechados, respiração misturada. Podemos ir devagar? Podemos. Mas algo me diz que a vida não vai deixar. Ele riu baixinho. Verdade. Mas podemos tentar. Estavam assim, no meio da sala vazia daquele apartamento secreto, quando o celular de Layla tocou. Era a irmã, ligando do hospital. Layla, a cirurgia deu certo. Mamãe está bem. Vai se recuperar completamente. As lágrimas vieram instantâneas. Todo o peso dos últimos dias desabou de uma vez. Rashid segurou ela quando as pernas fraquejaram, deixou ela chorar no ombro dele toda a tensão acumulada. Está tudo bem, ele sussurrou. Sua mãe está bem. Você está bem. Vamos ficar bem. Layla se afastou um pouco, limpou as lágrimas, olhou para aquele homem que tinha virado tudo de cabeça para baixo. Obrigada. Por tudo. Pelo dinheiro. Pela confiança. Por me defender. Não me agradece. Você salvou mais que sua mãe. Você me salvou também. Como? Me mostrou que existe vida além das grades. Que dá para ser livre mesmo quando tudo está desmoronando. Ele sorriu. Você abriu meus olhos para o que realmente importa. A frase ecoou na sala. Abriu meus olhos. Era disso que se tratava toda aquela história. Não era sobre fingir ser cego ou enxergar de verdade. Era sobre abrir os olhos para o amor verdadeiro. E agora? Ela perguntou. Agora enfrentamos tudo que vier. Juntos. Juntos, ela repetiu. E dessa vez, a palavra não assustava mais. Eles ficaram ali, no apartamento secreto que representava tudo que Rashid tinha construído sozinho, planejando um futuro incerto, mas verdadeiro. E pela primeira vez em muito tempo, os dois sentiram algo que tinham esquecido. Esperança. 6 semanas se passaram desde aquela noite que mudou tudo. 6 semanas vivendo no apartamento modesto, longe do luxo da mansão, longe da família de Rashid. 6 semanas descobrindo que felicidade não mora em cômodos enormes, mas em sorrisos verdadeiros no café da manhã.
Laila tinha se acostumado com a nova rotina. Rashid trabalhava remotamente, gerenciando os negócios que ainda eram dele enquanto lutava na justiça pelo resto. Ela tinha conseguido emprego meio período numa escola de idiomas, ensinando português para estrangeiros. O dinheiro era curto, mas era honesto. A mãe dela tinha voltado ao Brasil completamente recuperada. Mariana mandava fotos toda semana, mostrando como estava cuidando de tudo. A vida estava se ajeitando, peça por peça. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Rashid acordou tenso, olhando o celular com expressão fechada. "O que foi?" Laila perguntou, servindo café. "Meu advogado acabou de avisar. Perdi o processo contra meu pai." O mundo parou. "Como assim perdeu?" "Ele conseguiu provar que eu estava mentalmente instável quando fiz os investimentos. Usou o fato de eu ter fingido limitações visuais como evidência de problemas psicológicos." Rashid jogou o celular na mesa. "Conseguiu anular tudo. Vou perder o restante das empresas." Laila sentou ao lado dele, segurando a mão que tremia levemente. "Quanto vai sobrar?" "Esse apartamento, minhas economias pessoais. Mais uns 3 meses de sustento se formos econômicos." 3 meses é tempo suficiente para recomeçar." Ele olhou para ela com algo entre gratidão e desespero. "Como você consegue ser tão positiva?" "Porque já perdi tudo antes. E sobrevivi. Você também vai sobreviver." O momento foi interrompido por batidas na porta. Khalil entrou carregando caixas, o rosto mais sério que o normal. "Trouxe suas coisas da mansão. Seu pai mandou desocupar tudo que era seu." Rashid começou a abrir as caixas. Roupas, documentos, fotos antigas, pedaços de uma vida que não existia mais. E no fundo de uma delas, um envelope lacrado com o nome dele. Abriu devagar. Era uma carta manuscrita de Faisal. "Rashid, você escolheu vergonha em vez de honra. Escolheu uma desconhecida em vez da família. Quando essa mulher te deixar sem nada, não volte pedindo ajuda. Você está morto para nós." O papel tremeu nas mãos de Rashid. Laila viu a dor atravessando o rosto dele, a ferida que aquelas palavras abriam. "Ele está errado," ela disse suavemente. "Você não escolheu vergonha. Escolheu verdade. Verdade que me custou tudo." "Me custou você? Me custou sua liberdade?" "Então não custou tudo. Custou apenas o que não prestava." Khalil limpou a garganta. "Posso falar uma coisa? Trabalhei para seu pai 15 anos. Nunca o vi feliz. Rico, poderoso, respeitado. Mas nunca feliz." Ele olhou para Rashid. "Você, morando neste apartamento pequeno, comendo comida simples, trabalhando em notebook velho. Você está feliz. Isso vale mais que qualquer fortuna." Rashid abraçou o velho assessor. "Obrigado, Khalil, por tudo. Por ter ficado do meu lado." "Não fiquei do seu lado. Fiquei do lado da verdade." Ele sorriu. "E agora preciso ir. Tenho entrevista de emprego. Seu pai me demitiu por ajudar você." "O quê? Khalil, eu não sabia." "Não precisava saber. Foi minha escolha, assim como foi a sua." Ele acenou e saiu, deixando um silêncio pesado para trás. Laila estava terminando de organizar as caixas quando o celular dela tocou. Número desconhecido, mas prefixo internacional do Brasil. Atendeu com o coração acelerado. "Laila." A voz era feminina, trêmula, assustada. "Mariana, o que aconteceu?" "É a mamãe. Ela piorou de novo. Os médicos disseram que precisa de mais tratamento. Muito mais caro que o anterior." O chão desapareceu debaixo dos pés de Laila. "Quanto?" R$50 mil. "E precisa ser rápido, Laila. Muito rápido." R$50 mil. Não tinham nem 10. Rashid tinha acabado de perder tudo. Como iam conseguir? "Deixa eu ver o que posso fazer. Prometo que dou um jeito." Desligou e desabou no sofá, as mãos tremendo. Rashid sentou ao lado dela imediatamente. "O que foi?" "Minha mãe. Precisa de mais tratamento. R$50 mil. Então vamos conseguir." "Como, Rashid? Você acabou de perder tudo. Não tenho como te pedir mais." "Não está pedindo. Estou oferecendo." Ele levantou, foi até o quarto, voltou com uma caixa pequena. "Isso aqui são joias que minha avó me deixou. Não passam para meu pai porque eram herança direta. Vale uns R$80 mil. Leila olhou para a caixa horrorizada. "Não posso aceitar. É tudo que te resta da sua família. Minha família verdadeira está aqui nesta sala. O resto é passado."
Ele colocou a caixa nas mãos dela. Vende, salva sua mãe, sem discussão. As lágrimas vieram sem permissão. Por que você faz isso? Por que arrisca tudo por mim? Por que você faria o mesmo por mim? Porque é isso que pessoas que se amam fazem. A palavra saiu natural, sem medo. Amor. Ele tinha dito amor. Layla segurou o rosto dele com as duas mãos. Eu te amo. Não sei quando aconteceu. Não sei como. Mas eu te amo. Eu também te amo. Desde o dia que você devolveu o dinheiro que eu deixei cair. Desde o primeiro momento de honestidade verdadeira. Eles se beijaram ali, no meio daquele apartamento cheio de caixas, no meio do caos que tinha virado a vida deles. Mas era um caos verdadeiro, um caos escolhido, um caos que valia a pena. A tarde estava caindo quando bateram na porta novamente. Layla abriu e quase caiu para trás. Era Amira, mas diferente. Sem maquiagem pesada, sem joias extravagantes, sem aquela aura de superioridade. Posso entrar? Ela perguntou com voz pequena. Rashid apareceu atrás de Layla, o corpo ficando tenso instantaneamente. O que você quer aqui? Vim pedir desculpas. Amira olhou para o chão. Vim pedir perdão por tudo que fiz. Perdão? Layla repetiu incrédula. Você me chantageou, invadiu minha privacidade, tentou destruir minha vida. Eu sei e não tenho justificativa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Amira. Mas preciso contar uma coisa. Algo que ninguém sabe. Rashid cruzou os braços. Fala rápido. Eu também fui vítima. Meu pai me obrigou a casar com você desde criança. Disse que era meu dever, minha única função na vida. Me criou para ser esposa perfeita, não pessoa completa. Ela limpou as lágrimas. Fiquei tão desesperada quando você me rejeitou que virei monstro. Fiz coisas horríveis porque não sabia ser nada além de obsessiva. Layla sentiu algo se mexer no peito. Reconhecia aquela dor. A dor de ser moldada para agradar outros. E agora? Ela perguntou mais suave. Agora meu pai me repudiou por ter falhado. Estou sozinha, sem dinheiro, sem família. Vim pedir perdão porque entendi tarde demais que vocês não eram meus inimigos. Vocês eram meu espelho. Espelho como? Vocês tiveram coragem de escolher a liberdade. Eu não tive, até agora. Amira estendeu um envelope. Isso é confissão assinada de tudo que fiz. Chantagens, invasões, mentiras. Se apresentarem na justiça, pode reverter o processo que você perdeu. Rashid pegou o envelope atônito. Por que está fazendo isso? Porque vocês me mostraram que dá para ser livre. E agora quero aprender a ser. Ela se virou para sair. Não espero perdão. Só espero que um dia vocês olhem para trás e vejam que até gente ruim pode mudar. Saiu antes que pudessem responder. Layla e Rashid ficaram olhando o envelope, processando o que tinha acabado de acontecer. Será que é armadilha? Layla sussurrou. Não sei, mas vou descobrir. Rashid abriu o envelope. Era real. Confissão completa, assinada, reconhecida em cartório. Ela realmente mudou. Pessoas mudam quando perdem tudo. A gente é prova disso. Naquela noite, deitados no sofá pequeno, assistindo o pôr do sol pela janela modesta, Layla e Rashid entenderam algo fundamental. Não era sobre ganhar ou perder fortunas. Era sobre ganhar a si mesmos de volta. Rashid? Obrigada por ter aberto meus olhos para o que realmente importa. Ele beijou a testa dela. Você que abriu os meus, abriu para o amor verdadeiro, o tipo que não precisa de máscaras. E ali, naquele apartamento simples, sem luxo mas cheio de verdade, dois corações feridos encontraram a cura um no outro. Porque o amor verdadeiro não é aquele que te acha perfeito. É aquele que te vê quebrado e escolhe ficar mesmo assim. 1 ano se passou. 1 ano inteiro desde aquele dia que Layla chegou em Dubai com uma mala velha e o coração despedaçado. 365 dias de reconstrução, de luta, de aprender que a vida vale mais quando é vivida com verdade. O apartamento pequeno tinha virado lar de verdade. Fotos nas paredes, plantas na varanda, cheiro de café pela manhã. Rashid tinha conseguido recuperar parte dos negócios com a confissão de Amira. Não era mais bilionário, mas era empresário honesto, construindo tudo do zero.
Laila tinha virado coordenadora da escola de idiomas, ajudando outras mulheres imigrantes a recomeçar. Naquela manhã de sábado, ela acordou com Rashid já de pé, preparando o café da manhã, coisa que ele nunca fazia antes. Mas tinha aprendido. Tinha aprendido que amor se mostra em gestos pequenos, não em presentes caros. "Bom dia, meu amor", ele disse, colocando a xícara na frente dela. "Hoje é dia especial." "Especial por quê?" "Você vai descobrir." Terminaram o café e Rashid pegou as chaves. "Vem comigo, tenho uma surpresa." Dirigiram por 40 minutos até pararem na frente de um prédio em construção. Grande, moderno, com uma placa enorme na frente. Centro de Apoio à Mulher, em breve. Laila desceu do carro confusa. "O que é isso?" "É nosso projeto, seu, meu e de algumas pessoas que acreditam em recomeços." Ele segurou a mão dela. "Lembra quando você disse que queria ajudar mulheres que perderam tudo como você perdeu? Então, estamos construindo." "Rashid, como?" "Khalil conseguiu investidores. Amira doou parte da herança dela. Até meu pai mandou dinheiro anonimamente." Ele sorriu. "Parece que quando a gente escolhe fazer o bem, o universo conspira." Eles entraram no prédio pela metade. Tinha salas de aula, escritórios para advogados voluntários, dormitórios temporários, creche para as crianças. Era tudo o que Laila tinha sonhado multiplicado por 1000. "Vai abrir em 3 meses e você vai coordenar tudo." Laila caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo sem controle. 1 ano atrás ela era a mulher que precisava de ajuda. Agora ia ser a mulher ajudando outras. "Como você fez isso sem eu saber?" "Com a ajuda de muita gente, inclusive sua família." Ele fez sinal e Mariana apareceu na porta sorrindo com lágrimas nos olhos. "Mari!" Laila correu para abraçar a irmã. "O que você está fazendo aqui?" "Vim te dar uma notícia. Mamãe está completamente recuperada. Os médicos deram alta total." "E ela mandou isso." Mariana estendeu uma carta. Laila abriu com mãos trêmulas. Era da mãe, escrita com aquela letra trêmula, mas cheia de amor. "Minha filha querida, não precisa mais se preocupar comigo. Estou bem, estou forte, estou viva graças a você e ao homem incrível que escolheu ficar ao seu lado. Agora é sua vez de ser feliz, completamente feliz. Te amo mais que tudo, mãe." Rashid abraçou ela por trás. Deixou ela chorar no ombro dele tudo que tinha segurado durante meses. Choro de alívio, de gratidão, de felicidade pura. Quando as lágrimas secaram, ele pegou a mão dela e levou para o terraço do prédio. A vista era linda, Dubai inteira brilhando sob o sol. "Laila, tem mais uma coisa." "Rashid, já é demais. Não aguento mais surpresas." Ele sorriu e se ajoelhou. Tirou do bolso uma caixinha simples, com um anel que não era de diamante caro, mas de prata trabalhada à mão. Esse anel era da minha avó, a única pessoa da minha família que me amou sem condições. Ela dizia que amor verdadeiro não precisa brilhar para ser visto, só precisa ser sentido. Ele abriu a caixa. "Casa comigo? Não tenho mansão para te oferecer, não tenho fortuna para te dar, só tenho meu coração. Inteiro, verdadeiro seu." Laila nem precisou pensar. Sim, 1000 vezes sim. O beijo que veio foi o mais verdadeiro que já tinham compartilhado. Beijo que selava promessa, que construía futuro, que escolhia amor acima de tudo. Mariana estava chorando. Khalil tinha aparecido do nada aplaudindo, e até alguns operários da construção pararam para comemorar. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Um carro parou embaixo. Um homem idoso desceu devagar, com dificuldade. Rashid congelou. Era Faisal, seu pai. "Não acredito que ele teve coragem de vir." Rashid sussurrou tenso. Faisal subiu as escadas devagar, apoiado numa bengala. Tinha envelhecido 10 anos em 12 meses. Parou na frente do filho, os olhos cheios de algo que parecia arrependimento. "Vim pedir desculpas. Para vocês dois." "Desculpas?" Rashid repetiu incrédulo. "Passei 1 ano sozinho naquela mansão. 1 ano com todo o dinheiro do mundo, mas sem meu único filho. 1 ano percebendo que estava errado." Ele olhou para Laila. "Eu te julguei sem te conhecer. Te chamei de golpista quando você era apenas mulher corajosa recomeçando. Perdão."
Layla não sabia o que dizer. O homem que tinha tentado destruí-la estava pedindo perdão. E a você, filho? Faisal continuou, a voz falhando. Pedi que escolhesse entre família e amor. Hoje entendo que você escolheu as duas. Escolheu construir família verdadeira com quem te ama de verdade. Pai, não espero perdão. Só espero que um dia, talvez, eu possa conhecer meus netos. Se vocês me permitirem. Rashid olhou para Layla, buscando resposta nos olhos dela. Ela assentiu devagar. Todo mundo merece segunda chance. Pode conhecer, quando eles chegarem. Faisal desabou a chorar. Um choro que lavava anos de orgulho, anos de erros, anos de amor mal demonstrado. Rashid abraçou o pai, e naquele abraço, 2 gerações de mágoas começaram a se curar. 3 meses depois, o Centro de Apoio à Mulher abriu as portas. No primeiro dia, 50 mulheres apareceram buscando ajuda. Mulheres que tinham perdido tudo, que precisavam recomeçar, que precisavam acreditar que a vida podia ser diferente. Leila recebeu cada uma com o coração apertado. Via a si mesma em cada história. Via a mulher desesperada que tinha chegado em Dubai 1 ano e meio atrás. Sei que parece impossível agora, ela disse para uma delas. Sei que parece que nunca vai melhorar, mas vai. Se vocês escolherem acreditar, vai. Rashid estava ao lado dela, ajudando também. O sheik bilionário que tinha fingido não enxergar para testar o mundo agora enxergava tudo com clareza. Enxergava que riqueza não é dinheiro. É ter propósito. É fazer diferença. Amira apareceu no evento de abertura. Tinha conseguido emprego como assistente social. Trabalhava com vítimas de relacionamentos controladores. A transformação dela era real. Ela tinha escolhido ser diferente. Khalil tinha virado gerente administrativo do centro. Yasmin tinha mandado carta de desculpas e doação anônima. Até alguns membros da família de Rashid tinham aparecido, envergonhados, mas querendo ajudar. Naquela noite, já em casa, Layla e Rashid estavam deitados no sofá, cansados, mas realizados. Você percebe o que a gente fez? Ela sussurrou. Percebo. A gente transformou dor em propósito. Você acha que sua avó estaria orgulhosa? Tenho certeza. Ela sempre dizia que a gente só enxerga de verdade quando para de fingir. Ele beijou a testa dela. Você abriu meus olhos, Layla. Abriu para o amor verdadeiro. E você abriu os meus. Me mostrou que recomeçar não é voltar ao que era. É construir algo novo. Ficaram ali, abraçados, em silêncio confortável. 2 corações que tinham se encontrado no caos. Que tinham escolhido verdade em vez de aparência. Que tinham provado que o amor real não precisa de luxo para brilhar. Porque no fim, não importa quantas mansões você tem. Importa quantos corações você toca. Não importa quanto dinheiro você junta. Importa quanto amor você espalha. Não importa se você enxerga com os olhos. Importa se você enxerga com o coração. E Rashid tinha aprendido a lição mais importante. Às vezes a gente precisa fingir ser cego para finalmente enxergar o que realmente importa. E quando aquela pessoa certa chega, ela não apenas abre nossos olhos. Ela transforma nossa forma de ver o mundo inteiro.